Vamos ver esse lindão que chegou tão rápido, gente. Direto lá dos States. Olha só. Trinity Tarot da Ari Wisner. Gente, olha o tamanhozinho. Meu Deus, que fofo. Então vamos lá, porque esse aqui... olha só, é da US Games. Confesso que eu não tinha percebido exatamente. Eu comprei porque eu achei ele tão bonitinho. Vamos abrir aqui. Nossa, que caixinha gostosa. Olha a caixinha. Ai, gente, vamos ler aqui. Ao buscar a orientação do universo, nunca se esqueça de que a divindade também habita em suas mãos. A divindade se expande para fora e habita toda a natureza, tornando você uma expressão única de si mesma. Como uma mão ou um galho de árvore, você faz parte da trindade. Que você encontre graça, coragem, empoderamento interior. Muito carinho, Ari. Gente, eu falei Ari, né? Mas é um homem. Ari Wisner, eu vou deixar até a rede social dele aqui. E vamos começar a ver esse... Aqui tem um encarte diferente. Bem curtinho, né? Olha, sobre o autor. Isso. E, olha, de Londres. Vamos... O autor é de Londres. É só o resumo mesmo dos arcanos. Ele é autor de outros decks. Gente, olha, bem embalado. Olha que lindo. No fundo, uma borboleta. Amei. E vamos abrir aqui, porque ele realmente tem um formato diferente. Isso que me chama a atenção. E de vez em quando, alguns decks, eles entram em promoção e ficam num valor tão acessível. Você quer? Nossa, bem forte o plástico. Ai, gente, que qualidade. Nossa, vamos comparar aqui o tamanho? Será que tá cabendo na imagem? Olha só como é diferente. E olha como começa esse lindão, né, o louco. É interessante que apesar de não ter o penhasco, aqueles outros elementos da carta, você vê que o novo início, ele tá muito pautado na... Eu vejo aqui como a crença, como você vê tudo isso, como você encara tudo isso. E independente se você vai levar muita coisa ou não, se tá sendo avisado ou não, tá tudo meio que no mental, né? A sua decisão de... fazer, de ir, muito interessante. Aqui no mago a gente já vê os elementos, né, da carta, e é interessante que você vê que há uma referência do assim como em cima, assim como embaixo, né, então você vê aqui esse, vou chamar de bastão, né, como fosse uma ligação, porque aqui tem uns 4 naipes, e aqui tem esse item que eu vejo como essa referência que o mago faz, né. Aqui olha, a reveladora, que no caso seria a sacerdotisa. Nós temos as colunas, a lua, né? Interessantíssimo. A sabedoria, essa forma, né, de você ter essa posição. E aqui nós temos a nutridora, que ele chamou, que é a imperatriz. Belíssima aqui, ó. A coroa cheia de estrelas, vida. Nossa, toda uma vida aqui. Muito lindo o símbolo aqui do feminino, né? Dessa energia da criação. Ai, que lindo, gostei. Aí aqui a gente vê o defensor, né, que é o imperador. Olha só o símbolo que trouxe, achei interessante. Olha aqui o proclama, que é o que proclama, né, o Papa. Uau, aí a gente vê aqui, ó, essa ligação, sabedoria, chave. Nossa, é interessante como mesmo simples a gente pode fazer alusão ao tradicional na interpretação, né? Gente, esses enamorados aqui, olha isso. Mas olha que inteligente, né? Porque essa arte aqui, ela vai transmitir, gente, naturalmente o dilema aqui. E a polaridade que essa carta traz, não é? A gente vê, porque assim, os amantes, a gente tá ligado ao quê? Ao livre-arbítrio, à integração dos opostos, à escolha, né? Entre outras coisas, mas eu gosto muito de ver por esse lado e olha que interessante, aqui a gente tem a consciência superior, o que é o olhar da nossa alma, vamos, né, assim, aquilo que a gente, eu vou chamar de guia, e aí, olha que interessante, no lado esquerdo a gente tem um coração envolto por uma serpente verde, aí você vê aqui o triângulo para baixo, feminino, certo? E o que isso... Gente, a serpente fala da tentação, do saber oculto, do desejo instintivo. Então, é natural que a gente veja como essa parte, assim, tentador, né? Ou do que a gente, às vezes, não consegue dizer não, ou a gente acaba se entregando por esse desejo, né? E as histórias começam lá atrás, né? Com a serpente e tal, que ofereceu a bendita maçã a Eva. Mas não é esse o caso. Mas está aqui representado. Fica no subconsciente, né, coletivo, essa representatividade. Aqui o direito, a gente tem um coração em chamas vermelhas, gente, com o triângulo para cima, que é o quê?
masculino. Com certeza vocês já, né, a gente vai percebendo cada detalhe. E aí, o que a gente vê? Se é para cima masculino, é a atividade, ação, paixão, impulso criador, transformação. Que no caso do feminino a gente já sabe que é a nossa energia da consciência, polo passivo, a gente sabe o que é polo ativo. Tem todo essa simbologia, né? A montanha é o desafio a ser enfrentado, a superação, transcender. É tanto que quando transcende, ó, tem, ó, tipo, soa os ares do bem, né? Com a estrelinha aqui no meio. E aí fala que essa alquimia entre você, acho que conseguir correlacionar de forma harmônica, de muita estabilidade, esses dois pontos você transcende. Uau! Aí eu vejo aqui também o espiral como um movimento da consciência, né? Em direção ao seu centro, para poder saber fazer essa escolha com muita sabedoria. Porque essa carta, eu falo muito de livre-arbítrio, né, gente? E leva a uma energia de muito cuidado aos apegos que a gente, e desejos que a gente tende a tomar mais por impulso. Pelo menos eu vi isso. E vocês? Nossa senhora, gente, esse carro. Vamos lá. Não, esse carro aqui, vocês não concordam que tá muito diferente? Ai, vamos analisar aqui. Como é que a gente pode ver? Olha só que interessante. Não sei se vocês já... Olha só. Vamos aqui. Eu não vou analisar tudo não, gente. É só algumas cartas que me chamam a atenção. Eu vou falar aqui, né? A gente tá... Carro é conquista, superação de obstáculo, não é? Vitória pela vontade, focada, né? Então você ter foco, você vai conseguir. Você vai e faz acontecer. E olha que interessante, uma estrela aqui já de 8 pontos. Remete o quê, gente? A orientação superior, a bússola, interior também, guiando o caminho. E pode simbolizar também a esperança, a direção clara. Então a gente tem vários simbolismos dessa estrela de 8 pontas. Ok, a gente tem um ramo verde ao redor da lua. Gente, ramo verde é louros, é um sinal de vitória, honra e glória, né? E essa presença da lua... Olha que interessante, a lua crescente dourada, né? Agora com quadrado na frente. Mas vamos lá, essa lua crescente, eu vejo aqui, gente, o ciclo da nossa intuição está em posição de avanço, desse pensamento, desse encontro profundo do que eu quero, vai, né? Agora, interessante que o quadrado eu vejo como fosse um contraponto aqui. Estabilidade, estrutura, controle. Como fosse algo assim, é como a intuição ela tivesse que estar sendo organizada ou guiada por essa razão, porque eu vejo isso, tá? E aí você vê as duas direções dessas lanças, direções opostas. Uma tem cores diferentes aqui, né? Então, ó, a cor vermelha pode simbolizar o quê, gente? A ação, o desejo. E essa mais escura aqui, cinza, preta, enfim, uma contenção, uma introspecção, né? E no tarô tradicional isso é o que, gente? É representado pelas duas esfinges ou cavalos, né? Que a gente vê a diferença aí, dependendo da arte, em direções opostas. Então, a integração dessa força é o que move o carro para frente. Uau! E aí a gente vê as linhas onduladas, que é a água, né? Que indica o quê? A emoção, o inconsciente. Então, como o carro aqui está acima da água, então ele está sugerindo aqui um domínio emocional, né? Olha que interessante, é um desenho simples, mas que traz, pelo menos me remete a tudo isso. Eu só vou parar aqui nas que eu achar muito diferentona, e essa aqui pra mim foi mais ainda do que a que passou. Vamos agora pra força, olha que linda. Me contem se vocês estão vendo a mesma coisa. Ó, o eremita, simples e perfect. Apesar de não ver figura humana, né? Mas você percebe bem a intenção da carta. Uau, roda da fortuna. Ai, gente, é tanto simbolismo, dá pra ver, né? Uau, justiça. Olha que interessante, aqui o quadradinho de novo, gente, no meio da coroa, da decisão, do mental, do equilíbrio. Uau. Ai, gente, essa aqui tá diferente, vocês não acham? Uau, o homem pendurado. Vamos lá. O que a gente pode ver aqui, gente? Uma cruz. O que a gente pode lembrar da cruz? É lógico, ele trouxe um símbolo cristão. E a gente lembra que quando Jesus ficou na cruz, ele ressuscitou depois de 3 dias, não é? Então, é altamente evocativo essa representação aqui, não é? Eu tô achando um deck, assim, apesar de minimalista, mas são camadas bem profundas, né? Significado, vocês não estão achando, não, ó. Significado sistêmico, espiritual. Eu tô vendo isso aqui. E vamos lá. Mas aqui, a carta do pendurado, ele fala daquela pausa forçada, né? Daquela situação que tá
ali enfim, tá paralisado. E fala do arquétipo do sacrifício. Olha que interessante ele colocar aqui a cruz como esse arquétipo. Caramba, muito legal, porque a cruz é o símbolo da fé e daquele sacrifício todo, mas daquele sofrimento que Jesus passou, mas também, gente, do que aconteceu depois. Foi uma transcendência total. Uau! Aqui eu vejo como o fio da vida, o fio do destino, não sei. Pode ser, né? Como fosse um cordão umbilical, não sei. São ideias que vêm na minha cabeça aqui, vendo tanta coisa. Olha só, o verde aqui no meio, uma bolinha verde. Será que é o chakra cardíaco? Nem sei se seria verde, mas interessante. O chakra cardíaco tem um nome, mas eu não consigo lembrar. Mas seria um ponto de transformação, né, gente? Porque olha aqui, ó, os raios, né? E interessante que as estrelinhas eu vejo como orientação, sabe? Aquela orientação cósmica, divina, para revelar, para um momento que eu preciso pausar, eu preciso respirar fundo e me render ao que esse momento está me pedindo é um pedido para pausa, mas só que é uma pausa fértil, para que daqui eu vá adiante. É uma pausa edificante aqui, né? Fértil. Não seria um castigo, seria uma pausa para algo muito melhor. Uau, pelo menos eu vi isso aqui. E a morte? Uau, gente, olha isso. Temperança, gente. Olha essa temperança aqui, gente. Gente, dá vontade de falar de todas as cartas, né? Aquela, né? E aí, essa temperança diferente. Gente, aqui a gente vê o quê? Integração, equilíbrio, né? Aqui. Ok, a gente tá vendo. Lógico que a gente sabe. Então, a troca, a fusão, a alquimia, ok. Agora eu tô querendo ver aqui que a gente, olha, assim, eu tô vendo aqui a estrela, que a gente chama de estrela de Davi, mas a gente sabe que é um triângulo para cima e outro para baixo, e eu vou interpretar como fosse a integração, né, gente? Das energias, né? Espírito e matéria, do ativo e passivo, sabe? É o equilíbrio, né, espiritual da integração. Eu vejo essa alquimia aí, tá? Aqui, ó, o prêmio dessa sabedoria toda, né? Dessa elevação, né? Que a gente tem após o esforço. A montanha, olha, o desafio que já venceu, a água, o nosso inconsciente, nossa emoção. Interessantíssimo, gente. Ai, não, gente, eu não vou dar conta. Eu quero falar de tudo. Interessante que é um deck que nunca me chamava atenção. Olha, eu parando aqui pra ver, me chamou. Olha que interessante, ver os mesmos corações, gente. Lembra lá da carta da... Deixa eu ver aqui. Olha só. Lembra que a gente passou a carta dos amantes? Olha isso. Olha a carta do diabo como vem. A cobra tá presa aqui dentro, que o triângulozinho para baixo é o que é o feminino, aqui o masculino. E a chama aqui, e a ação aqui, ó, do masculino tá presa dentro do coração. Aqui tá fora, é uma escolha, você pode ir, você tá livre. Aqui você tá preso. Gente, uau! O que vocês estão achando? Mas é o meu olhar, né? Gente, eu tô chocada. Gente, a gente tá vendo aqui, né? Olho simbólico, né? Olho simbólico com esses chifres, né? Que é esse nosso ego adoecido, essa corrente que nos prende, né? É isso, esse prazer, desse querer prazer imediato, né? E agora, gente, esse pentagrama invertido, ele fala de muita coisa, né? Mas acho que é uma coisa que mais me chama a atenção seria, acho que a situação do desejo dominar a razão, sabe? Por isso que às vezes aí acaba você se escravizando. O espírito. No caso aqui seria a matéria escravizando o espírito. Não é? Uau, interessantíssimo. E aí a gente vê emoção, desejo, ciúme, tentação, né? E aquela paixão, né? Obsessão, raiva, enfim, uau. Gente, sensacional aqui, tá? Sensacional. Aí aqui, ó, a torre, a estrela. Interessante essa arte, né? Vim com essa... Como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus, eu vou chamar aqui de interrupção, mas não seria interrupção, né? Porque aqui, ó, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu achei que era 8. Pode ser que uma esteja dentro da outra, né? Interessante. Mas é uma ligação aqui entre a terra, que inclusive está abaixo da água, né? Com o alto. Interessante isso aqui. Eu vejo isso aqui, a água como inconsciente, né? Os fluxos invisíveis que sustentam a nossa existência, né? E é interessante que, ao primeiro momento, se tu não tiver cuidado, tu vai confundir a estrela, gente. Deixa eu pegar aqui a carta da temperança. Não vai confundir muito, mas vamos lá. Olha isso, a diferença, né?
Mas a estrela tá bem nítida aqui. Porque a estrela de 8 pontas representa a inspiração, clareza espiritual, orientação interior, né? E a 8 pontas é associada geralmente à renovação, né, gente? A ciclo eterno, luz que guia na escuridão, né? Uau! Aí tem essa canal de luz que sai do alto até a terra. Gente, chocado. A referência do tarô, né? Mas que lá tem a figura feminina, né? Que derrama água no solo, né? Que é a realidade, e a água no inconsciente. Aqui os jarros, eles aparecem como fontes ou torneira, né? Simbolizando, acho que é a mesma coisa, né? A generosidade, o fluxo da vida. Essa entrega, abundância e doação que é sincera nessa carta. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô amando. A lua. Cadê o lagostim, gente? Gente, é a cara da minha professora Juliana. Cadê o lagostim? Faltou, né? Vamos ser sérios. Faltou, precisa. Não consigo ver ele aqui representado de outra forma. Mas tudo bem. O sol. Tá lindo, 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 lindo. Gente, olha esse julgamento. Total transformação aqui. Você vê até que o cordãozinho vermelho da chave, vermelho, aqui com o caixãozinho vermelho. Ó, tipo despertando, ó. Né? Esse chamado interior, essa libertação. Uau, gente, interessantíssimo isso aqui. Gostei, né? Essa libertação, essa renovação do velho para o novo. E aqui vamos para o mundo. Gente, olha o tanto de simbolismo aqui. Não vou falar de todos, vou passar, senão não aguento. Vamos para, olha aqui, começamos já com o naipe de espadas. Prático e simples e bonito. Uau! O 2 de espada. Interessante isso aqui, né, gente? Porque a lua fala do nossa intuição, né? O 3. É interessante que a gente vê as gotinhas aqui da tristeza, olha. Uau, 4. Descanso, né? Gente, que 5 é esse? Olha que interessante. É como tivesse um vencido aqui, né? Porque tem um sol aqui, uma explosão de luz, né? Então, talvez aqui seja aquela sensação de que você acha que venceu. Pode ser enganoso essa sensação de que venceu. Porque o 5 fala desse conflito, né? E qual seria o custo dessa vitória? Gente, chocada. Eu vejo assim. Interessante. Ai, que lindinho. 6 de espadas. O 7. Gente, aqui a gente tá vendo uma sombra, né? De uma espada. Interessante aqui. Interessantíssimo. Porque aqui sugere o que, gente? O segredo, né? Algo oculto, dissimulado, escondido, engano, trapaça. Algo não tá claro. Que não tá. São 7. Porque é a carta, né? A carta 7 fala sobre. 7 de espada fala sobre isso. Show? Muito show. Olha o 8. Você tem olha só, você tem toda a energia, o poder, a iluminação para sair, mas você se sente preso. 8 de espadas. Nossa, gente. Muito bem representado isso aqui. Aquelas preocupações tiram o sono, né? Ufa. O 10, que é o fim. Interessante. Uau! Aqui nós temos o pajem de espadas. E aqui ele traz uma palavra que se chama aprendiz, né? Aprendiz. Parece até, sei lá, espanhol, alguma coisa assim. Aqui o cavaleiro, que tá como campeão, champion. Uau, aqui a rainha de espada tá vindo como guardiã de espadas. Interessantíssimo. Coroa aqui, legal. E o rei de espada, gente. Eu tô amando esse simbolismo. Ó, aqui o Age, ouros, o 2. Ai, que lindo. Engraçado que no desenho é simples, mas ele remete a muita coisa. Eu não vou falar tudo que vem na minha cabeça, ó. O 3. Gente, olha o 4 de ouros que bem representado. Olha que isso. O apego. Amei. O 5. Que legal. Nossa, impressionante. Olha só o equilíbrio aqui. O 6 de ouro. O 7. Que coisa linda. Como é importante a gente ter uma base firme para poder florescer tudo que a gente faz, né? Ter essa força, né? 8 de ouros. Uau. 9. Que lindo, gente. Uau, veio uma águia aqui. E o 10. Que lindo. Aqui a gente vê o pajem, tá como aprendiz de ouros. Legal, né? O ramo saindo do ouros. Campeão de ouros, que é o cavaleiro. Aqui é guardião de ouros, que é a rainha. E o rei de ouros. A gente vê aqui um fio vermelho, sempre em volta do rei, né? Aí aqui vai pro ás de copas. Olha que lindo, gente. Que representação legal. O 3, aqui eu vejo comemoração. Olha só o 4 de copas. Aí a ideia, né, para representar assim, gente, olha o 5, como ficou legal. Não tá bom, não tá legal. Tem algo que ainda é uma dor aqui. Uau, um lamento, né? Uma quebra aqui no fluxo dos sentimentos, algo que estagnou, né?
Uau. Paralisou. Gente, essa carta 6 de copas aqui. Que linda. Olha só que interessante, essa copa aqui para baixo, essa taça aqui para baixo. Bem, para mim aqui é algo ainda do passado, uma memória, algum acontecimento que ainda dói. O resto já foi superado, já floresceu, já foi ressignificado, mas ainda tem algo que precisa. Gente, interessante que a florzinha é branca, né? Traz aquele sentimento de pureza, alegria, inocência, que é o que a gente vê, né, no Seis de Copas. Né? Ai, gente. Bem, eu vi isso aqui. Interessante, gostei dessa representação. Muito legal a representação que ele vem usando ao longo do deck e colocar dentro de cada taça, não é? Olha que lindo. 8 de copas. Olha que interessante. É como que se cada... Não importa as percas, os ganhos, porque aqui tem copas para baixo e para cima. Tudo isso aqui faz parte para o novo. Porque realmente nós somos uma união de coisas boas e ruins, no sentido de que a gente fez coisas boas e ruins, cada um num nível. Passamos situações incríveis e situações horrorosas. Mas tudo isso, ele sempre vem para algo melhor. Porque o Oito de Copas fala daquele deixar para trás, né? O que foi como foi. E receber com muita gratidão o que está por vir. Interessante aqui, ó. 9 de copas. Aí já vê todas em pés, em cima da mesa da comemoração. E o 10, essa unidade, né? A gente vê até o arco-íris aqui no meio, muito lindo. Aí a gente vê aqui o pajem de copas. O cavaleiro, olha que legal, através do capacete entra aqui a aguinha na copa, na taça. A rainha de copas. Água fluindo em tudo, né? Muita água, muito do naipe, né? E o rei de copas. Aí a gente vai pro ás de paus. Opa. O 2 de paus, gente, olha isso, o globo e as duas. Gente, esse 3 de paus formando um triângulo. Tá, que dá uma base aqui de estrutura, né? Ok. Interessante. No caso, a intenção já foi lançada e agora começa a sustentar. Boa, boa, gostei. As fitinhas vermelhas aqui, né? Interessante as fitinhas. Pode ser vínculos conscientes, né? As escolhas. Você vai amarrando, você vai conectando forças, a intenção, a energia que se colocou. Interessante. Então, a gente vê que tá germinando aqui toda essa vontade. Uau, gostei demais, gente. Aqui no meio tem essa mandala aqui, né, gente? Essa mandala aqui. A gente sabe que a mandala pode ser o que? O nosso universo interior, uma jornada, né? Essa jornada, eu vejo como reforçando essa ideia aqui, né? E a estrela de 4 pontas, vermelha, não é? Direção, orientação, né? Tudo guiado pelo coração. Porque eu acho que o vermelho é o chakra raiz, né, gente? Força vital, presença, propósito. Tá bem no centro disso, né? Parece mais também um filtro dos sonhos, né? Muito lindo. Vamos seguir. 4 de paus, que lindo. O 5, conflito aqui, né? O 6, olha só. A gente sempre vê aqui essa fitinha vermelha. O 7. O 8. O 9. Muito legal.
E o fado aqui, o 10 de paus. Que aqui eu como vejo uma finalização, né? Aí nós temos aqui o pajem, o cavaleiro, muito bem feito, né? Os pontos aqui de paus. A rainha de paus. E o rei. Gente, sério, absolutamente fofo. De novo, incrível a textura. Esse é o Trinity Tarot. Se você gostou, dá um like e até a próxima.